O juiz Giovanni Augusto Guimarães julgou ilegal a prisão do comerciante que foi detido por estar com a loja aberta no centro da cidade. O caso aconteceu na terça-feira, mesmo dia em que a prefeitura decretou lockdown. Naquela ocasião, o que vigorava era o decreto estadual do governador João Dória da chamada fase emergencial. A decisão judicial determinou o relaxamento da prisão e declarou o lockdown nulo de pleno direito. A prefeitura disse que considera situações de atendimento emergencial na medida em que permite a circulação de profissionais que não coloquem em risco a saúde, a segurança ou a subsistência de pessoas ou de animais. Acompanhe agora os detalhes da sentença dada pela Justiça. A prisão em flagrante comunicada é manifestamente ilegal e deve ser relaxada. De acordo com os artigos 136 e 137 da Magna Carta Brasileira, as únicas hipóteses em que se podem restringir alguns dos direitos e garantias fundamentais são os chamados estado de defesa e estado de sítio, cuja decretação compete ao presidente da República com aprovação do Congresso Nacional. Atualmente não vigora nenhum desses regimes de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso o estabelecimento comercial, e à livre circulação jamais poderiam ser restringidos. No presente caso, o que ocorre é mais grave. Tal proibição foi estabelecida por decreto do Poder Executivo. O decreto em que se fundou a prisão do indiciado, pelas razões até aqui expostas, é manifestamente inconstitucional e, portanto, nulo de pleno direito. Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu com bastante certeza que as medidas adotadas pelas autoridades governamentais no combate à pandemia de Covid-19 devem ser devidamente justificadas, obedecer aos critérios da Organização Mundial da Saúde e gozar de respaldo científico. Ora, estudos científicos nacionais e estrangeiros, a exemplo daqueles desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade de Stanford e pela revista científica britânica Nature, têm demonstrado a ineficácia de medidas como as estabelecidas nos decretos governamentais em questão, ou do chamado lockdown na contenção da pandemia. E a Organização Mundial da Saúde já apelou aos governantes para que deixem de usar o lockdown, medida que tem apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar: torna os pobres muito mais pobres. Reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante por consequência, deve ser reconhecida também a ilegalidade da apreensão dos bens pertencentes ao indiciado. E essa situação está gerando uma reação em cadeia. Ontem à noite, a fiscalização desistiu de fechar uma academia na Avenida do Café. Você sabe que não pode funcionar na fase vermelha, né? Posso apresentar minha defesa, não? A fiscalização nesse momento tentando fechar, porém o Diego está funcionando normalmente, a academia. Você está com uma liminar? Não, uma sentença decretada pelo Tribunal de Justiça. Fica à vontade. A verdade, a fiscalização já sabe, mas a gente tem uma boa. A gente tem sentença, né? Olha lá, eles estão confirmando. Independente da sentença, segundo o juiz, que o decreto de lockdown é ilegal, ninguém pode fechar estabelecimento em Ribeirão Preto, e os fiscais, polícia militar que fechar estabelecimento ou prender cidadãos, como foi o caso do Eduardo, comete abuso de autoridade. Essa sentença, ela tá válida, não há recurso nessa sentença, somos trabalhadores, né? O nosso querido Eduardo foi preso e o juiz decretou ilegal a prisão dele, tanto que a vigilância, a fiscalização, os órgãos responsáveis sofrerão, né, as medidas cabíveis do STJ. Inclusive, a gente não está desrespeitando lei alguma, a senhora acabou de constatar. A gente vai passar isso para o jurídico e eles vão estar nos orientando. Sim, então tá, obrigado, bom trabalho para vocês, tá? Para falar mais sobre essa situação, recebemos via internet o advogado Vinícius Bugalho. Doutor Vinícius, boa tarde para o senhor. Essa decisão que libertou o lojista preso porque estava trabalhando, abre muitas possibilidades jurídicas para empresários, para trabalhadores e entidades, não só de Ribeirão Preto, mas de todo o país, doutor. Meu amigo Paulo Pucci, a todos que assistem ao Jornal TV Clube, boa tarde. É uma decisão histórica, fundamental, que respeita o devido processo legal e as liberdades e garantias individuais previstas no artigo 5º da Constituição de 1988 e, principalmente, o princípio da dignidade humana, que, pelo jeito, está querendo ser desprezado pelos governantes de plantão, de passagem, mas que o Poder Judiciário, a tempo, tem corrigido com fundamentadas decisões
judiciais. O juiz Giovanni Augusto Guimarães destacou estudos científicos que demonstram a ineficácia do lockdown. Ele lembra que até a OMS se preocupa com as consequências terríveis dessa medida. Isso aí são fatos muito graves, doutor Vinícius. Meu querido Paulo Pussi, isso aí nós podemos pensar em até iniciar-se um processo de cassação de mandato de quem emitiu este maluco decreto 050 de 2021. Haja vista que somente nas hipóteses dos artigos 136 e 137 da Constituição Federal, que dispõe sobre o Estado de Defesa e Estado de Sítio, é que se poderá decretar a restrição ao direito de locomoção e ao direito de trabalho dos cidadãos brasileiros. Aparentemente, o que a Prefeitura de Ribeirão Preto prosseguiu e fez é muito grave, e o Judiciário, numa decisão histórica, neste auto de prisão em flagrante, que foi cassado por atipicidade de conduta, resolveu muito bem tornar ilegal esta prisão e todos os demais atos processuais decorrentes desta prisão. É histórica essa decisão e eu acredito que o Jornal da Band hoje deva visionar e explicar para todos os cidadãos de todo o nosso país, para servir de exemplo para todos os prefeitos e governadores, para que respeitem a Constituição, que foi largamente debatida durante o ano de 1987 e 1988. Agora, um outro ponto crucial declarado aí pelo juiz é uma tendência que muitos governantes estão praticando: governar por decreto com decisões acima do presidente da República e do Congresso Nacional. Essas consequências podem ultrapassar a pandemia? Podem. Isso aí me lembra muito bem a questão citada por Hannah Arendt no livro As Origens do Totalitarismo e também no segundo livro, A Banalidade do Mal. Que o governante, quando ele quer manter o poder, a primeira coisa é restringir direitos para depois ele falar que ele quer entregar de graça para o cidadão aqueles direitos. Aparentemente é o que governos e principalmente a Prefeitura de Ribeirão está querendo fazer ao soltar no artigo 3º desse decreto uma manifestação logicamente ilegal que conspurca contra os princípios democráticos. Se o prefeito tivesse lido a tese de doutorado de um professor ribeirão-pretano, meu amigo, que fala sobre essas restrições fundamentais, e é um dos maiores constitucionalistas hoje no país, citados pelo Supremo Tribunal Federal, o prefeito não teria cometido um erro tão primário, mesmo porque, no caso de São José do Rio Preto, o órgão especial, o juiz de lá citando uma decisão do órgão especial do TJSP, ele disse expressamente de que supermercado é essencial à população e também aglomerar não dá certo. Uma outra decisão judicial que surgiu ontem, que chama muita atenção, é aquela que garantiu o direito de ir e vir de um advogado que recorreu ao Tribunal de Justiça. Nós vamos acompanhar com detalhes e já voltamos então para conversar sobre isso com o doutor Vinícius Bugalho. Na decisão, o desembargador Jefferson Moreira de Carvalho aponta erro nítido da Prefeitura de Ribeirão Preto, que o decreto de lockdown afronta a garantia de livre locomoção garantida pela Constituição Federal, além de atacar o Estado de Direito e a democracia. O habeas corpus destaca ainda que o decreto do prefeito Duarte Nogueira extrapola até mesmo as determinações do Plano São Paulo do governo estadual. Por fim, o desembargador destaca que não é admitido o argumento de proteção à saúde pública e que o lockdown deturpa os conceitos, além de ser uma atitude temerária de autoridade. Como vimos aí, o Tribunal de Justiça considera então o lockdown de Ribeirão Preto uma afronta à ordem nacional, doutor Vinícius? Sim, uma afronta à ordem nacional, e o excelentíssimo desembargador Jefferson Moreira de Carvalho, que é um exemplo dentro do Tribunal de Justiça pela lucidez e a clareza de suas decisões, ele fala numa frase muito grave: está-se, em verdade, diante de nítida deturpação de conceitos e usurpação temerária de poderes. Ou seja, será que o senhor prefeito, ao editar esse decreto manifestamente ilegal, em desconformidade com a Constituição, não cometeu quebra do decoro e não incidiu na possibilidade de ter um mandato cassado pela Câmara Municipal, que, aliás, uma Câmara deve voltar, pelo menos se manifestar, porque está todo mundo calado nesse momento? É grave, esse decreto, ele infringe gravemente a Lei Federal 13.979 ao invadir a competência, dizendo o que é atividade essencial, sem o parecer da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e com isso nós temos um mar de ilegalidades.
se os formuladores da Constituição Federal de 1988 estivessem presentes em Ribeirão Preto. Eles iam falar o seguinte: estão jogando por terra os princípios democráticos esculpidos com muita dificuldade depois de muita luta. Essa decisão é até mais ampla. Através dela, nenhum cidadão deveria estar privado de trabalhar e garantir o próprio sustento, por exemplo. Por exemplo, eu tive um caso aqui numa determinada cidade, que eu fiquei sabendo agora de manhã, o senhor prefeito determinou a fiscalização que os pedreiros das pequenas obras que geram tanta riqueza no país parassem enquanto não terminasse a pandemia, até o ato ilegal até o domingo. Espera um pouco, como que esse pedreiro que vive de diária, de receber semanalmente, vai poder comer ou colocar comida dentro de casa sem ele poder trabalhar em obra? Fechada, por exemplo, uma loja de materiais de construção. E, por último, agora, fechando um supermercado, que é item essencial. Volto a dizer, este decreto do senhor prefeito municipal de Ribeirão Preto invade competência constitucional delineada tão somente ao presidente da República e está em desconformidade com a Lei Federal 13979 e também em desconformidade com o que foi decidido na ADPF 672 e também na ADIM 6341 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esse decreto é um mar de ilegalidades. E todas essas decisões, né, Bugalho, têm recurso, né? Quer dizer, o efeito delas para a sociedade. Agora, a sociedade está sabendo como se defender. Isso é importante? Muito importante. A sociedade parece que agora se levantou e viu o poder que possui, que é recorrer ao respeitado poder judiciário do nosso estado de São Paulo, bandeirante, e ver que para toda ilegalidade existe um poder pleno para poder se corrigir, segundo até mesmo a teoria de Jean-Jacques Rousseau, ao enunciar sobre a separação dos poderes. Ou seja, um poder cometeu ilegalidade, o outro poder pode corrigi-lo. E é o que está fazendo, colhendo o Tribunal de Justiça através de seus dignos integrantes. Dr. Vinícius Bugalho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Igualmente, Pucci.